Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao canal Fanático, canal que é dedicado a você que é torcedor do Santa Cruz e é fanático pelo clube como eu sou. Muita coisa, né, para se comentar, né, no vídeo de hoje. Aconteceu várias coisas, várias notícias, né? Vocês já estão sabendo aí, né? Foi o dia todo sobre isso. Havia expectativa, né, da divulgação do cronograma. Cronograma esse que foi realmente divulgado. Também havia expectativa, né, de se falar alguma contratação, o que não se confirmou, e a principal notícia, né, do dia, que foi a saída, né, do Márcio Cadá, do projeto, né, do investimento da SAF. Então vamos comentar tudo isso aqui agora. Mas antes eu vou pedir para que você já ajude aí, dando um like, compartilhando esse vídeo, se inscrevendo no canal e não deixe de ativar o sino de notificações para que você possa receber todo o meu conteúdo. Lembrando que eu quero alcançar, né, aquela marca de 3.000 inscritos até o final do ano, beleza? Vamos embora aqui conversar um pouco. Primeira notícia do dia, né, pegou muita gente de surpresa, foi a notícia divulgada em primeira mão, né, pela repórter Camila Souza, do GE, onde ela colocou, né, logo cedo, né, pela manhã, o título Márcio Cadá está fora da SAF do Santa Cruz, né? 4 meses após assumir os holofotes da operação, o empresário mineiro é retirado do projeto em uma decisão conjunta da associação e do grupo de investidores do qual ele fazia parte. Eu não vou ler a notícia toda, mas aqui o que é que se falava era o seguinte, né? Internamente o desejo é fazer uma saída honrosa para Cadá, estritamente alinhada entre os envolvidos, direção executiva do clube e grupo de investidores do qual o empresário fazia parte. Foram eles, conjuntamente, que decidiram por retirá-lo por completo do projeto. Aí uma observação importante, né? Vale ressaltar que o Márcio Cadá não foi desligado de maneira pontual, e sim foi uma ruptura definitiva, sem voltas, tá? Então, essa notícia pegou muita gente de surpresa, uma parte da torcida, né, pelos grupos do WhatsApp, pelas redes sociais, lamentando, né, a saída do Márcio Cadá que ele foi o segundo, né, investidor a ser oficialmente apresentado. Primeiro, logo quando surgiu, né, a notícia dessa SAF aí, o primeiro o nome a surgir foi o Vinícius Diniz, que ficou conhecido nacionalmente pelo trabalho que fez no Atlético. Era o principal, né, o homem, né, da SAF, até que veio Márcio Cadá. Além deles, né, o próprio Cadá na Rádio Jornal, quando foi entrevistado, né, no programa apresentado pelo João Vitor Amorim, o Fórum Esportivo, ele revelou o Irã Barbosa, o Alexandre Kubitschek e o Márcio Bittar. Esses três continuam junto com o Vinícius Diniz no projeto. Não vai haver nenhum substituto para o Márcio Cadá. Existem várias teorias, né? Várias versões que explicam o porquê desse rompimento, dessa ruptura do Márcio Cadá com os demais investidores, né? O Irã, o Márcio Bittar, o Alexandre e o Diniz, e o pessoal do executivo, representado pela pessoa do Bruno Rodrigues. Uma das versões é que o Cadá ele teria pulado etapas, né, principalmente se exposto demais nas redes sociais, e isso teria desagradado, né, principalmente os investidores e em seguida o Bruno Rodrigues, né? Cadá ele
estava muito ativo, chegou a criar um Instagram, né? Pedir para os torcedores exatamente adicionar ele para fazer perguntas, enfim. Quase todo diariamente o Kadar, logo no início, né? Após ser apresentado, ele interagia de várias formas, brincando, falando sério, enfim. Então isso com o tempo criou realmente um desgaste, tá? E aí isso aí foi questionado justamente pelo pessoal da SAF e também o pessoal do executivo. Fora outras coisas, ele não teria seguido, né? Alguns termos do contrato, isso aí eu não sei que termos são esses, mas enfim. O que eu queria dizer é o seguinte, é que a saída do Kadar não vai interferir em nada no andamento da SAF, né? Tanto é que o segundo a notícia, né, que é o cronograma, foi divulgado pelo clube normalmente. Isso já teria sido colocado independente da presença ou não do Kadar no negócio, tá? E Kadar não é maior do que a SAF do Santa Cruz, não é maior do que o clube. Então, isso é normal no meio empresarial. Veja que o Vinícius Diniz, ele estava à frente da SAF do Atlético e ele saiu do negócio, vendeu a parte dele. Isso aí futuramente vai acontecer. Os quatro investidores não vão ficar presos ao clube o resto da vida. Eles, quando vê a necessidade de vender a sua parte no negócio, vão vender e a vida segue. Então, o torcedor do Santa Cruz ele tem que ter essa noção. Então, acabou aquela história de painho, de não sei o que, né? Que, convenhamos, na minha opinião, tava um saco. Mas, assim, eu desejo todo sucesso ao Kadar, né? Ele que é torcedor do Atlético aí, né? É atuante, ele possa ter sucesso nos seus investimentos, demonstra ser uma boa pessoa, tá? E faz parte. Discordância no mundo empresarial é muito comum, tá? Então, vida que se segue. Vamos também para outro assunto, né? Que é o que está gerando expectativa, que foi o anúncio do cronograma. Então, agora à tarde foi feito, né? A coletiva. Havia uma expectativa de ser anunciado um jogador, segundo o Gerailton, né? Do podcast Beberibe 285, esse jogador seria provavelmente um centroavante e seria um centroavante conhecido, tá? Então se ventilaram vários nomes, eu falei de dois, né? Que foi exatamente o Wagner Love e o Léo Gamalho, né? Também depois, posteriormente, surgiram os nomes de Gilberto, de Guerreiro, né? Ex-jogador do Flamengo, do Corinthians, né? Da seleção peruana, e do Barcos, que jogou também no Grêmio, no Palmeiras, né? E também ex-seleção argentina. Então, esses jogadores, né? Havia expectativa de ser um deles, né? Mas não foi anunciado ninguém. Né? Acho que por causa dessa questão do Kadar, esse anúncio ficou em segundo plano. Assim como também o nome, né, do novo CEO, do novo não, né, do CEO, no caso, da SAF, ficou para ser anunciado posteriormente, né? Que todo mundo sabe que é o Pedro Henriques, né? Ex-vice-presidente do Bahia. Então, vamos lá ao ponto. O Santa Cruz apresentou os prazos. Aqui está a notícia, né, do GE. Então, de acordo com o presidente Bruno Rodrigues, todo o processo para a venda de 90% das ações da SAF para a Cobra Coral Participações SA deverá ser concretizado até o início de agosto. Não vou ler a reportagem toda, tá? Mas aqui o que é que se diz? Segundo Bruno Rodrigues, até o final deste mês, ou seja, de maio, será encerrada a fase de análise dos últimos documentos, né? A gente pensou que essa fase de análise, né,
dos documentos estariam fechada, encerrada não, ainda está sendo analisado os últimos documentos, ou seja, a DUI continua acontecendo. Então, até o final do mês de maio, vai se ter a análise dos últimos documentos. Aí, em seguida, a proposta vai para o Conselho Deliberativo para ser apreciada e depois vai também, né, para o Conselho Fiscal, que vai ter até o dia 16 de julho para analisar essa proposta vinculante. Então, até o final de maio vai ter a análise dos documentos. Aí, até o dia 16 de julho, o Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal vai ter até esse dia para dar o parecer dele se aprova ou não essa proposta. Chegou o dia 16, né, o Conselho, né, vamos imaginar que se manifesta no último dia, que é o dia 16 de julho. Aí dá o sinal ok de aprovação, vai ser marcada a reunião, vai ser convocada a reunião. Aí essa reunião, ela vai exatamente ser marcada e 45 dias após a reunião do Conselho Deliberativo, né, é que vai ser realizada a Assembleia Geral de Sócios, a AGE, ou a AGE, como queiram falar, a Assembleia Geral Estatutária. Então, resumindo aí, até o dia 30 de maio será fechado os últimos documentos, mas está tudo dentro do que foi acordado, segundo Bruno Rodrigues. A partir daí, em 2 de junho, o Executivo vai remeter à Comissão Fiscal e ao Conselho Deliberativo para que eles tenham 15 dias para fazer toda a análise interna do processo. Estando ok, o Conselho vai marcar a sessão para dar seu análise e seu parecer, tá? Sugerindo se vai continuar o processo ou não, mas não tem força para derrubar o projeto, explicou Bruno Rodrigues. Após o parecer ser dado pelo Conselho Deliberativo, nós marcamos a Assembleia Geral de Sócios com 45 dias à frente. Esse é um prazo estatutário para que os sócios do clube votem aprovando ou rejeitando a proposta que chegou ao clube, completou o presidente Coral, tá? Então aqui, ó, o resumo aqui, até o dia 30 de maio, finalização das formalidades contratuais, 2 de junho, apresentação da matéria ao Conselho Deliberativo e Comissão Fiscal. Entre o dia 2 de junho e 16 de junho, a análise do Conselho Deliberativo e Comissão Fiscal. Entre o dia 16 de junho e 30 de julho, realização da reunião do Conselho Deliberativo. Aí, após 45 dias dessa reunião do Conselho Deliberativo, aí vai se dar a apresentação geral de sócio. Fazendo as contas, a AGE, a Assembleia Geral Estatutária, a Assembleia de Sócios, vai acontecer em agosto, tá? Muito interessante isso. A reunião foi muito importante. Então tá aí os prazos, as datas. E agora é só aguardar, né? O tempo passar para que ocorra tudo bem, tá certo? Lembrando aí, o Bruno Rodrigues falou bem, o Conselho Deliberativo ele não tem o poder de vetar, né, a SAF, né? Ele não tem poder de veto. A única pessoa que pode vetar a SAF é o presidente Bruno Rodrigues. No entanto, quando foi feita a proposta, os investidores queriam que tivesse o crivo, ou seja, a aprovação tanto do conselho como dos sócios. Então, isso é um acordo dos investidores com o presidente, que caso um dos dois não aceite a proposta, o acordo é desfeito, tá certo? Então, por isso que Bruno Rodrigues, só lembrando, não vai canetar, não vai decidir sozinho e vai botar para apreciar, primeiro pelo conselho e depois pelo sócio, tá?
Terminando aí esse giro de notícias de hoje, foi dito, né, que o Central aí estava se veiculando essa história, né, de que o Central poderia mandar o seu jogo contra o Santa Cruz na próxima semana, né, sexta-feira, o Santa Cruz vai enfrentar o América de Natal no Arruda. Então se veiculou essa história de que o Central poderia tirar o jogo de Caruaru e levar para a Arena para questão de renda. E o Central, ele oficialmente hoje negou essa história, tá? Então a notícia que se tem é essa que foi divulgada, né? Central nega interesse em levar jogo contra o Santa Cruz para a Arena de Pernambuco. Patativa ressaltou a vontade de mandar a partida contra o Tricolor em Caruaru e a data do confronto coincide com o aniversário da cidade, né? Então o Central emitiu uma nota oficial negando a necessidade de levar o jogo dele contra o Santa Cruz para a Arena de Pernambuco, tá certo? Então, no comunicado dessa segunda-feira, o Central afirma que esse tipo de especulação externa tem o intuito de causar turbulência e não tem interesse de mandar o jogo longe de Caruaru. Lembrando que o jogo acontece dia 18, segue mantido às 16 horas, né? 18 de maio, aniversário da cidade de Caruaru. Então, aqui está dizendo que há a possibilidade do Central fazer uma promoção de ingresso em busca de um bom público no Lacerdão. Tá aí, né? Direito Central. Central, ele é um time que tem um vínculo, né, com a cidade de Caruaru. Tem a questão também de estar adaptado ao gramado, que não é bom, né? Ao tamanho do estádio, enfim, tá no direito dele. Acho nada demais ele não querer mandar, né, os seus jogos fora de Caruaru. Bem, galera, tá bom, o vídeo foi grande aí, muita notícia, né, muito comentário. Me diz aí o que é que você achou dessas notícias, desse cronograma. Se gostou dessa notícia aí da saída do Cadá, comenta aí, que é muito importante para mim, tá bom? Um abraço, saudações tricolores. Em breve vou estar aqui com mais novidades para vocês.